Pode colocar a nossa primeira manchete aí, Tiagão. Alexandre Garcia, começar o programa falando sobre a fake news espalhada aí pelo jornalista Alexandre Garcia. A gente até falou brevemente sobre o assunto no programa de ontem, só que o tema foi ganhando força, foi ganhando relevância e importância ao longo do dia de ontem e manhã de hoje, repercutindo muito, inclusive, no alto escalão do governo, entre ministros do governo Lula. Por conta disso, a gente vai mostrar para vocês toda essa repercussão. Inclusive, tem gente apoiando o Alexandre Garcia, gente grande, graúda. Tô falando de senadores aí, a gente vai mostrar tudo para vocês. Não há comportas em barragens citadas pelo jornalista Alexandre Garcia. Essa foi uma checagem do jornal Estadão de ontem, que comprove, aí fica realmente, não tem nem discussão, fica comprovado que o Alexandre Garcia passou uma desinformação ao vivo ali durante sua live, seu programa na revista Oeste. Eu vou colocar até para vocês, de novo, a exemplo do que a gente fez ontem, o trechinho polêmico em qual o Alexandre Garcia viraliza por fazer esse comentário mentiroso, né? É uma mentira, é uma desinformação que ele passa ao vivo, só para contextualizar quem não tá por dentro, e na sequência a gente mostra toda a repercussão. Eu recebo notícias hoje de manhã de que é preciso investigar que não foi só a chuva foi a causa original, mas em governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, 3 represas pequenas que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo. Então ele associa as enchentes e todo o desastre que matou pelo menos 46 pessoas na última semana lá no Rio Grande do Sul à abertura simultânea de 3 comportas das hidrelétricas do Rio das Antas ali no Rio Grande do Sul. Hidrelétricas essas, comportas essas, construídas as barragens, no caso, né, construídas pelo governo do PT, e no fundo tudo isso é mentira. Antes até de explicar o porquê de ser mentira, a repercussão fez com que essas especulações aí levantadas pelo Alexandre Garcia chegaram até alguns prefeitos de algumas das cidades atingidas pelas enchentes, e eles comunicaram esse fato, esse possível fato até então, né, para o Ministério Público Federal. Então gerou toda uma cadeia ali de você acionar uma investigação pública, para ver se realmente havia uma responsabilidade por parte do PT, como foi veiculado inicialmente pelo Alexandre Garcia no último fim de semana. Só que isso se mostrou uma fake news, e aí coloco na tela para vocês o tweet do Estadão. Checamos, não há comportas em barragens citadas por Alexandre Garcia em vídeo sobre tragédia no Rio Grande do Sul. Órgãos de controle e fiscalização consultados pelo Estadão negaram a existência de qualquer comporta nessas usinas hidrelétricas que foram construídas no Rio das Antas, que foram citadas pelo Alexandre Garcia. No caso de um excedente no rio, não são comportas que são abertas ali, consequentemente aumentando a vazão, o fluxo do rio. A água simplesmente sobe e passa por cima das barragens. Vocês estão vendo nessa imagem desse tweet um exemplo de uma dessas barragens sem comportas no Rio das Antas. Eu até mostro para vocês aqui, eu separei algumas imagens. Essas comportas, por exemplo, são na hidrelétrica de Ilha Solteira, na barragem de Ilha Solteira. E a comporta é essa parte aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, por exemplo, essa imagem aqui, de cantinho. Aqui são as comportas, onde está passando água. Essas 3 comportas estão abertas. Isso são comportas de uma barragem. No caso das hidrelétricas de Rio das Antas, você vê que é visível, fisicamente falando, que não tem as comportas. É um paredão. Acho que dá pra perceber aqui, né? Aqui a imagem ficou pequena. Aqui, ó. É simplesmente um paredão, sem comportas. Então não se justifica a fala do Alexandre Garcia, e no fundo era uma checagem relativamente simples. Eu acabei de fazer no Google, é lógico, o Estadão foi lá, ouviu as autoridades, os órgãos responsáveis por essas barragens, pelo meio ambiente de forma geral, do Rio Grande do Sul, falou com a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, falou com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Águas, e todo mundo esclareceu que não faz sentido nenhum a fala do Alexandre Garcia. Para além de não fazer sentido o fato de não ter comportas, as usinas que foram associadas ao governo do PT, elas tiveram a construção iniciadas, as usinas tiveram a construção iniciada em 2001, ainda sob a gestão do FHC do Fernando Henrique Cardoso,
ex-presidente pelo PSDB, né? Aí elas entraram em operação em diferentes datas, aí sim já durante o primeiro e o segundo mandatos do Lula. Então, nada do que foi falado ali, do que foi especulado pelo Alexandre Garcia, faz sentido no final das contas. E aí é importante a gente jornalisticamente aqui passar isso para vocês, até porque isso foi assunto ontem, ainda que a gente tenha passado de forma mais rápida, né? Ainda assim, nas últimas 24 horas, houve quem saísse em defesa do Alexandre Garcia e do direito dele de se expressar. E aí é muito complicado isso, porque você não tem direito de se expressar quando você, como jornalista, está passando uma informação falsa, né? É lógico, isso pode acontecer, aí você, naturalmente, o caminho correto é você vir a público e pedir desculpa, e se retratar, e passar a informação correta, o que ainda não aconteceu no caso do Alexandre Garcia. E aí eu tô falando dos senadores, Sérgio Moro e Magno Malta, que são senadores bem de oposição, né, ao atual governo. O Magno Malta, por exemplo, vocês estão vendo aí um texto publicado no próprio site do Senado. Magno Malta defende Alexandre Garcia e critica possível indicação ao STF. Já associou o advogado-geral da União, né, o Jorge Messias. A gente mostrou um tweet dele de domingo à noite no programa de ontem, aqui no Trending Topics, em que o Jorge Messias fala que vai acionar a Advocacia Geral da União para investigar essa possível fake news, agora comprovada, fake news do Alexandre Garcia. E aí o Magno Malta faz uma associação sugerindo que isso só se ganhou a relevância que ganhou porque o Jorge Messias está sendo cotado para assumir uma cadeira do STF. Sobre o Alexandre Garcia em específico, o Magno Malta diz: o Brasil o ama, o Brasil o respeita, o Brasil o cultua. Eu quero dizer a você que se houver algum processo, eu peço um favor. Dê-me o privilégio de ser arrolado como testemunha no seu processo. Por favor, gostaria de estar junto nessa batalha. Então, não dá pra entender. O cara, enfim, proferiu uma fake news e aí ele recebe elogios e diz que o Brasil o ama, o Brasil o cultua. A gente tá invertendo. A sensação que eu tenho é de uma inversão de valores, né? O Sérgio Moro também senador, participou ontem do programa Pânico, na Jovem Pan. E eu vou colocar um trechinho da fala do Sérgio Moro sobre essa situação do Alexandre Garcia, também relativizando a fake news. E aí, quando a gente está falando de senadores relativizando fake news, é meio grave, né? Meio complicado. Eu vou dar play aqui para vocês. Eu não quero ser alarmista, mas existe um cenário hoje um pouco estranho. Por exemplo, né, a notícia até de hoje lá, aquele jornalista Alexandre Garcia divulgou uma matéria que parece que tem alguma imprecisão fática, não sei, não fui me aprofundar relativamente a barragens lá do Rio Grande do Sul, mas de repente botam todo o aparato do governo, né, AGU, Polícia Federal, 4 ministros se pronunciam para ir para cima dele, contra um jornalista. Se tem algum problema ali na matéria, algum erro tal, talvez uma retificação, mas precisa ir com todo esse aparato, né? Não é o maior perigo do país. É o maior vilão, né? Então isso vai gerando aquele efeito intimidador nos outros. Porque os outros ficam vendo, puxa, vocês estão fazendo isso com ele, será que não vão fazer comigo? E é uma censura prévia, né? E aí ainda terminam ali comentando de censura prévia. É complicado, porque é uma desinformação. Na condição de jornalista, você não pode passar uma fake news assim, sugerindo um responsável por uma tragédia, a maior tragédia natural da história do Rio Grande do Sul, pelo menos é o meu entendimento. Além desse aviso que eu comentei do Jorge Messias, de que a Advocacia Geral da União vai entrar com uma ação para investigar essa situação, ministros como o Paulo Pimenta e o Flávio Dino também criticaram essas fake news. E aí não só as fake news veiculadas pelo Alexandre Garcia, o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiânia, de Goiás, também proferiu uma fake news, apagou na sequência, relacionada às enchentes do Rio Grande do Sul, sugerindo que as cestas básicas de doações estavam sendo seguradas, ainda não tinham sido entregues para a população, porque estavam esperando o Lula chegar, para o Lula posar com fotos entregando a cesta, o que também é mentira, tanto que ele apaga esse vídeo, essa publicação nas redes sociais. Em meio a esse contexto de várias fake news divulgadas nas redes sociais, o Flávio Dino tweetou ontem: reitero que fake news é crime, não é piada ou um instrumento legítimo de luta política. Esse crime é ainda mais grave quando se refere a uma crise humanitária, pois pode gerar pânico e aumentar o sofrimento das famílias. A PF já tem conhecimento dos fatos e adotará as providências previstas em lei. Tiagão, deixa eu ver o que o chat está falando aí sobre o caso. É um tema polêmico, aí eu sei que desperta diferentes opiniões. O Carlos Henrique, por exemplo, que está aí no chat, é sempre um cara que eu gosto de colocar as mensagens na tela, porque eu costumo discordar dele. E ele também discorda de mim, e não é por isso que a gente não dialoga aqui e não conversa. É um pouco a marca aqui que eu tento trazer pro Trending Topics. O Boris falando sobre o Alexandre Garcia, que triste fim de carreira. A boca dele
é uma verdadeira comporta de fake news, mandou o Boris. Não é a primeira vez que o Alexandre Garcia polemiza assim nesse sentido, né? O Boris até completa aqui, gostei do eufemismo do Moro para fake news, imprecisão técnica. Não é imprecisão técnica, né, Sérgio Moro? É mentira, é fake news. O Carlos Henrique questiona se é necessário esse alarme todo, né, por conta da fake news do Alexandre Garcia. Ele falou que precisa investigar. Sério que precisa de tudo isso? Legalmente falando, sim, né, Carlos Henrique? Tamo junto aí, valeu pela participação. E o Teus falando, que cara maluco. Não sei se é exatamente maluquice ou não, viu? Acho que o nome é outro, mas enfim. Vamos que vamos, valeu pela participação de todo mundo aí no chat. O Jonatas, o Hello World, o Wilton, muita gente participando, assim que é bom.